alunos e alunas do Instituto Santa Maria. Sou a professora Jaqueline Carneiro e estou aqui para mais uma aula, desta vez no cenário novo. Estamos aqui na escola, estamos nos cuidando, estou de máscara, espero que vocês também estejam se cuidando. Então tomem todos os cuidados necessários para que nosso encontro possa ser em breve. Vou tirar agora a máscara para uma melhor comunicação com vocês. A aula de hoje, gente, terá como tema acústica. E antes de iniciar essa aula, eu irei fazer a correção com vocês das atividades que eu tinha deixado anteriormente. Como eu falei anteriormente, vamos fazer a correção. Vocês sabem que nós estamos no livro 2 de Ciências, livro da capa azul, não é verdade, gente? Vamos fazer a correção do livro didático, página 47. Dá uma pausazinha no vídeo, pega o livro didático de vocês, um lápis e uma borracha para fazerem as devidas correções. A primeira questão, a letra A pedra. A segunda questão, a primeira ainda, letra A, pedra. Letra B, a água. Letra C, onda mecânica. Letra D, onda transversal. Dando uma repetição aí rapidinho para vocês. Letra A, pedra. Letra B, a água. Letra C, onda mecânica. E letra D, onda transversal. Segunda questão, a letra A. Propagam-se apenas nos meios materiais. Segunda questão, letra B. Propagam-se em meios materiais e também no vácuo. Terceira questão, letra A. Mecânicas. Terceira questão, letra B. Eletromagnéticas. Terceira questão, letra C. Mecânicas. Terceira questão, letra D. Eletromagnéticas. Terceira questão, letra E. Mecânicas. Terceira questão, letra F. Eletromagnéticas. Terceira questão, letra G. Eletromagnéticas. Quarta questão. Vamos lá completar com os números. O número 1 é amplitude. O numeral 2, crista. O numeral 3, vale. O numeral 4, comprimento de onda. A quinta questão, vocês vão lá e marcam a letra C. C de casa. Sexta questão, gente. A sexta questão a gente vai fazer observando a figura. Então, observem a figura aí da onda que tem no livro didático de vocês. Observando a figura, o que é que a gente pode concluir a respeito da letra A? A gente pode concluir só na observação da figura que a letra A é 0,1 metro. É bem importante, gente, colocar o 0,1 e colocar o M, que é o metro. Eu sempre falo isso para vocês, que em todas as questões tem que estar estabelecida a unidade. Jaqueline, se eu só deixar 0,1, como me perguntam, tá certo? Não, porque 0,1 pode ser 0,1 centímetro, pode ser 0,1 decímetro. Então tem que colocar o M de metro, que é a unidade que a onda está sendo encontrada. Letra B, 0,2 metro. A letra C. Já a letra C, gente, ele pede para calcular a frequência. Nós vimos na aula anterior como é que a gente calcula a frequência. A frequência, ela pode ser calculada como 1 sobre o tempo, ou seja, 1 dividido sobre o tempo. O tempo aí foi de 0,5. 1 dividido por 0,5 vai dar 2. Tem aqui o cálculo direitinho, vocês observam aí no slide direitinho. E qual a resposta? 1 dividido por 0,5 dá 2. A frequência é 2. E qual é a unidade da frequência? A frequência ela tem uma unidade. Como a gente já tinha falado anteriormente, a unidade é 2 Hz. Desculpa, a unidade é Hz. Hz. Como deu 2,
fica 2 Hz. Essa foi a correção da aula anterior. Eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, tanto a respeito da correção que ficou sem entender, quanto a respeito da aula que vai se iniciar agora, vocês encaminham as dúvidas para a nossa coordenadora, tá certo? Vamos lá iniciar a aula de hoje. A nossa aula de hoje, gente, tem como tema acústica. Como vocês sabem, eu já falei anteriormente, o nosso livro é dividido em 2 capítulos. Capítulo 3, que é conhecimentos referentes à química, e capítulo 4, que são os conhecimentos referentes à física. Eu optei por trabalhar logo o capítulo 4, que são os conhecimentos relativos à física. Mas como a gente sabe, não são capítulos contínuos. Então eu estou dando continuidade ao nosso capítulo 4. Então, conhecimentos, vamos lá, relacionados à física. Vamos seguir agora com a acústica, que é o tema da aula de hoje. A acústica é a parte da física que estuda em específico as ondas sonoras. Na aula anterior, gente, a gente viu como se dá essa classificação dessas ondas. E agora nós vamos fazer o quê? Estudar mais especificamente. Então, nós vamos estudar mais a fundo essas ondas sonoras. O objeto de estudo da ondulatória é o som. E o som é um fenômeno que se propaga nos variados estados da matéria. O som ele pode se propagar, gente, em todos os estados que a matéria se encontra. Para distinguir os sons, a acústica apresenta algumas características. A gente vai estudar essas 3 características, e elas são bem importantes. Se diz respeito à intensidade, ao volume e à frequência. Além disso, ela considera outros aspectos, como a amplitude do som, a amplitude do som. A partir da avaliação de objetos que propagam sons diferentes, a acústica usa fórmulas e conceitos que permitem uma compreensão melhor desse fenômeno. Ou seja, gente, vários objetos propagam sons diferentes e a acústica ela está aí para explicar o porquê objetos diferentes propagam sons também diferentes. É isso que a acústica ela vem fazer. Além de conceitos, a acústica ela utiliza cálculos, que eu sei que vocês amam fazer esses cálculos, né? Principalmente nas avaliações. Esses cálculos permitem vocês calcularem o que, gente? Velocidade e o comportamento dos seus sons. Então, a acústica, ela não só está relacionada aos conceitos, não. Ela está relacionada a conceitos, sim. Mas ela também está relacionada aos cálculos. Aos cálculos, digamos assim, da velocidade dos sons. Aos cálculos, como aquele som se comportamentou. Enfim, seu campo de estudo abrange geradores de som, meios de transmissão e propagação em receptores. Eu tinha falado para vocês sobre 3 características da acústica, que tinham sido a intensidade, a altura e o timbre. Agora eu vou falar mais especificamente sobre cada um deles. A altura. A altura do som diz a respeito à sua frequência. Sons altos são aqueles que apresentam grandes frequências. Ou seja, quando aquele nosso vizinho está escutando aquela música bem alto, quer dizer que o som dele, gente, a gente está escutando alto, quer dizer que o som dele tem uma grande frequência, uma alta frequência. Também chamado de sons agudos. Os sons baixos, por sua vez, são aqueles que apresentam baixas frequências, tratando-se, portanto, de sons graves. Então, a altura, ela está relacionada a isso, aos sons que são baixos, porque possuem uma alta frequência, e aos sons que são baixos, porque possuem uma baixa frequência. Falando nisso, é importante destacar para vocês que, ao escutarem fones de ouvido, não deixem a altura de vocês muito alta. Por quê, gente? Essa alta frequência pode prejudicar a audição a longo prazo de vocês. Ah, Jaqueline, mas só é hoje. É hoje, mas eu vejo vocês chegando vários dias aqui na escola com esse fone alto.
Então, cuidado nessa alta frequência, que não é nem um dia, nem dois que vai prejudicar a audição de vocês, mas isso é ao longo do tempo. Imagina um ano, o aparelho auditivo de vocês sendo exposto a frequência muito alta. Então, cuidado com isso aí, viu? É uma dica para vocês. Intensidade. A intensidade do som, gente, se diz a respeito à quantidade de energia que a onda sonora transmite. Essa intensidade está relacionada à amplitude da onda sonora. Quanto maior a sua amplitude, maior será a intensidade. Ou seja, gente, quanto maior a amplitude do som, maior a intensidade que ele vai ter. Quanto menor for a amplitude, menor será a sua intensidade. E agora em relação ao timbre. O timbre do som é o que nos permite distinguir a natureza da sua fonte. Ao ouvirmos dois sons de mesma frequência e intensidade, mas que foram produzidos por instrumentos diferentes, podemos facilmente diferenciar. O timbre é o modo de vibração da onda sonora e cada fonte sonora possui o seu timbre característico. É como se fosse a voz, gente. A voz de cada um de vocês possui um timbre diferente. E esse timbre também permite a gente diferenciar um som do outro. E tudo isso aqui que nós estamos estudando está relacionado à acústica do som. Agora vamos tratar de dois, digamos assim, de dois tópicos. Reflexão e eco do som. Em determinados locais, quando falamos ou emitimos sons mais intensos, podemos ouvir o som refletido instantes depois. É o que a gente conhece como, no nosso cotidiano, quando a gente escuta o som depois, é o que a gente conhece como eco. Esse fenômeno físico, chamado de reflexão, ocorre. Por que ocorre isso, gente? Em virtude da onda sonora ser refletada em um anteparo e retornar para quem emitiu o som. Em um anteparo físico, a onda permanece com a mesma velocidade, frequência e comprimento da onda após a reflexão. Gente, vamos explicar isso com palavras do nosso cotidiano. É como se o som ele tivesse um obstáculo. Aí nós emitimos um som. O som bate nesse obstáculo e por sua vez volta. E volta com o quê? Com a mesma o quê? Com a mesma velocidade e com a mesma frequência que o emitiu. Por isso que nós escutamos o mesmo som, porque é como se ele batesse, digamos, naquele obstáculo e voltasse para a gente. E esse fenômeno, gente, é chamado fisicamente de reflexão. Com a velocidade do som no ar, gente, qual é a velocidade que o som ele se propaga no ar? A velocidade que o som se propaga no ar é 340 metros por segundo. Ele percorre nesse intervalo de tempo 34 metros, isto é, 17 metros para ir até o anteparo. O que seria esse anteparo, gente? Seria o nosso obstáculo. E 17 metros para retornar até o ouvinte. Por esse motivo, o eco é produzido em ambientes amplos ou abertos, que apresentam anteparos situados a uma distância superior a 17 metros da fonte sonora. Aqui, ó, tá dando para vocês verem a imagem que eu deixei aqui para vocês. Tem aí, ó, o barco e que ele tá se pronunciando para ver a pessoa tá se pronunciando para ver se alguém escuta. E diante disso tem umas pedras. Olha a distância mínima que tem que haver. A distância mínima que tem que haver são 17 metros. Gente, agora vamos estudar um pouquinho sobre os morcegos. Os morcegos são mamíferos, como sabemos, mas são diferentes dos demais. Por que em especial eu escolhi trazer esse mamífero aqui, os morcegos, na aula de hoje? Gente, porque além de serem os únicos mamíferos adaptados ao voo verdadeiro, a habilidade que compartilham com as aves e os insetos, durante o dia eles dormem pendurados pelos pés em cavernas, forros de casas abandonadas ou árvores.
Eles têm hábitos noturnos, saem à noite para caçar e geralmente dormem durante o dia. Se alimentam de sangue de gado e de outros animais, por isso que são chamados de hematófagos, porque se alimentam de sangue. E a maioria dos morcegos possui um sentido adicional, por isso que eu trouxe esse mamífero de estudo hoje na nossa aula. O que é que eles possuem? Eles possuem o que a gente chama de ecolocalização. Ecolocalização. Ou seja, trata-se de um poderoso e importante recurso para orientação à noite ou em ambientes escuros como cavernas e captura de presas. Eu coloquei aí uma imagem que vai dar para vocês perceberem como esse conceito ele funciona. Aí vejam, tem um morcego. O morcego ele emite um som. Quando esse som bate no objeto, essa onda ela é refletida e volta para o próprio morcego em forma de eco. Então, ou seja, ele emite um som e esse som, quando encontra algum objeto, esse som volta. Então, a partir daí, ele pode ter uma localização, se tem uma presa próximo, se tem algum objeto, digamos assim, alguma caverna, algo do tipo. Então, os mamíferos é um dos únicos, digamos assim, um dos poucos, um dos raros animais que possuem esse sentido de ecolocalização. Aí tem aqui a imagem, viu? Para vocês verem. Esquema da ecolocalização em morcego. Aí vamos falar aqui um pouquinho sobre a ecografia em 3 dimensões. Gente, o que é essa ecografia em 3 dimensões? Essa ecografia em 3 dimensões, gente, ela é muito utilizada no período em que a mulher está gestante. Por quê? Porque ela permite que os médicos e os pais consigam ver todos os detalhes do bebê. Gente, essa que a gente chama ecografia em 3 dimensões, nada mais é do que o quê? Do que uma ultrassom em 3D. E o que é que essa ultrassom em 3D ela permite? Ela permite, gente, captar detalhes do bebê, não só do bebê. Eu estou dando um exemplo de uma mulher gestante, mas de qualquer órgão que for feito, dá para ver detalhes, porque é ecografia em 3D. Então, se for em relação ao bebê, nós podemos ver o quê? Os dedos, a boca, como se dá o contorno desse bebê. A ecografia tridimensional funciona da mesma maneira que o exame em 2 dimensões. Em 2 dimensões, gente, ele é bem mais conhecido. A ultrassom em 2 dimensões. Tanto mais conhecido quanto mais utilizado. Por quê? Porque a ultrassom em 2D, o valor é mais acessível à população. Nem todo mundo tem, digamos assim, recurso suficiente para estar todo momento que precisa estar fazendo uma ultrassonografia em 3D, por conta do valor elevado. Então, a em 2D é mais conhecida pela população. E o funcionamento das duas se assemelham muito. O princípio de funcionamento do aparelho assemelha-se ao de um radar, de um submarino, ou mesmo de um radar de um avião. Ele emite som em altas frequências que, de acordo com a distância e o tamanho do obstáculo, retorna ao dispositivo, o qual apresenta um receptor para identificar o intervalo de tempo do retorno. Então, esse é o princípio de funcionamento, tanto das ultrassonografia 2D, quanto das ultrassonografia 3D. Gente, então, dá uma imagem aí, dá uma olhada, gente. Dá uma olhada na imagem de uma ultrassonografia 3D que eu separei para vocês. Dá uma imagem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, encaminha para a nossa coordenadora. Gente, a atividade em casa que eu vou deixar hoje para vocês vai ser caderno de atividades, página 18 e 19. Eu espero que vocês estejam bem, assistam as videoaulas, se cuidem e até a nossa próxima aula. Até o próximo encontro, turma.